Fala galera, aqui quem tá falando é o Felipe e no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como que está funcionando um prompt que eu estou fazendo, que é para ele fazer um processo editorial completo para vocês aqui no livro de vocês, no capítulo, e ele é muito fácil de utilizar, é de graça, e caso vocês identifiquem algum problema nele, você pode estar me informando aí para eu poder estar fazendo as melhorias nele, certo? Ó, eu vou estar primeiro aqui mostrando para vocês como o prompt funciona. E ele mesmo explica aqui quais são os processos que ele faz. Eu vou deixar ele mesmo ler aqui. Os processos inclusos no processo de revisão e edição de um manuscrito são: 1. Leitura crítica. Responsáveis: 2 agentes literários. Descrição: os agentes fazem uma leitura crítica do manuscrito, fornecendo feedback sobre a história, personagens, ritmo e outros elementos narrativos. Eles devem fornecer uma lista de sugestões de melhorias e apontar problemas específicos. 2. Revisão de conteúdo ou edição de desenvolvimento. Editor de desenvolvimento. Descrição: o editor melhora a estrutura geral do livro, incluindo enredo, desenvolvimento de personagens, consistência e outros aspectos narrativos. O editor deve sugerir soluções detalhadas para os problemas identificados. 3. Edição de linha. Responsável: editor de linha. O foco é a linguagem usada no texto. O editor de linha sugere mudanças para melhorar a clareza, fluidez, estilo e impacto emocional do texto, trabalhando frase por frase. 4. Revisão de copydesk. Responsável: copydesk. Descrição: uma revisão detalhada focada na gramática, ortografia, pontuação e sintaxe. Esta etapa visa garantir que o texto esteja livre de erros técnicos. 5. Revisão final. Editor ou assistente editorial. Descrição: uma última verificação é feita para garantir que todas as correções foram implementadas corretamente e que o texto está pronto para impressão. 6. Aprovação final. Editor-chefe ou diretor editorial. Descrição: o manuscrito é revisado uma última vez pelo editor-chefe ou diretor editorial antes de ser aprovado para voltar ao gerente literário. 7. Entrega final. Responsável: gerente literário. O gerente literário recebe o texto finalizado e o entrega pronto para publicação. Cada uma dessas etapas é crucial para garantir que o manuscrito esteja em sua melhor forma antes da publicação. Certo? Então aqui eu mostrei para vocês como que vai funcionar cada coisinha, né? Para que serve cada revisão dessa daqui. E aqui eu coloquei um capítulo do livro que eu tenho aqui, que eu ainda não fiz revisão nenhuma nele, para a gente identificar juntos aqui quais são os problemas que tem nesse capítulo, quais são as soluções e como que funciona o prompt. E vai ser muito bom eu estar colocando esse livro aqui, que ele é um livro 2, né? Ele já teve uma versão 1. Porque vocês vão perceber que a pessoa que está lendo, no caso, né, que é o ChatGPT, né, que ele está simulando um leitor beta, ele vai ficar meio perdido, porque ele não tem o contexto do primeiro livro. Então é interessante, caso você for colocar um capítulo à frente, vamos supor que você está revisando o capítulo 5, e você não colocou nenhum dos outros lá. É interessante você dar um certo contexto para ele não identificar um problema que não existe no seu livro. Depois eu posso mostrar como você pode fazer isso de uma forma fácil também. Coloquei aqui, ó. Aí eu vou colocar ele para ele ler aqui quais são as críticas e tudo mais, para a gente passar para os próximos passos aqui. Leitura crítica. Agente literário 1. Feedback geral. 1. Personagens. A personagem principal, Kate, é apresentada de forma intrigante. Seus pesadelos e traumas são bem descritos, mas faltam mais detalhes sobre sua aparência e personalidade para criar uma conexão mais profunda com o leitor. 2. Ritmo. O ritmo do capítulo é lento, com muita introspecção de Kate. A ação é escassa e a tensão é mais sugerida do que vivida. 3. Enredo. O capítulo inicial estabelece o conflito interno de Kate e a situação de confinamento, mas carece de um gancho mais forte para prender a atenção do leitor desde o início. Sugestões: adicionar mais descrições visuais e sensoriais para enriquecer o ambiente e os personagens. Introduzir um evento de alta tensão ou ação logo no início para capturar o interesse do leitor. Desenvolver mais a relação entre Kate e os outros personagens, incluindo diálogos mais significativos. Problemas específicos.
A introdução de muitos personagens e conceitos, Sociedade, Bartolomeu e Irian, pode ser confusa para o leitor. Considerar introduzir esses elementos de forma mais gradual. Exemplo de feedback. A motivação do personagem principal não está clara no capítulo 3. Sugiro desenvolver mais o background dele. Agente literário 2. Feedback geral. 1. Ambientação. A descrição da casa e do ambiente externo é boa, mas poderia ser mais detalhada para criar uma atmosfera mais imersiva. 2. Conflito. O conflito central parece ser entre Kate e seus próprios medos, além da ameaça externa de Bartolomeu. No entanto, isso não está claro e pode ser reforçado. 3. Personagens secundários. Sam, Lizzie, Justin e Mary são introduzidos, mas carecem de desenvolvimento. Seus papéis na história e suas relações com... Bom, eu acho que já deu tempo de ela ler porque é muita coisa, mas é o seguinte, o que aconteceu aqui? Isso aqui é um livro 2, então se supõe que a pessoa já leu o primeiro livro, então o segundo livro ele já começa numa dinâmica um pouco mais rápida, introduzindo muitos conceitos e coisas do livro anterior que o leitor beta que está fazendo a leitura desse livro aqui não tem esse conhecimento, então ele ficou meio perdido com relação aos personagens, né, que parece que foram introduzidos de uma forma muito abrupta ou sem uma coisa que tenha sido gradual, então ele ficou meio confuso aqui, mas isso daqui a gente pode resolver da seguinte forma, ó, a gente pode ver aqui as sugestões, aqui as sugestões é meio com um apanhado do que os dois leitores betas chegaram de conceito, eles falaram, não, vamos dar uma sugestão disso, disso e disso daqui para poder com Kate precisam ser mais definidos. Sugestões. Agora chega, né, minha filha? Aqui, problemas específicos. Aqui são problemas que a gente não pode ignorar, porque são problemas que eles consideram um problema grave, né, no texto. Algumas passagens são repetitivas e podem ser condensadas para manter o ritmo da narrativa mais dinâmico. Exemplo, reestruturei o enredo e a motivação do protagonista fique mais clara desde o início. Tá, então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. O que eu quero mexer aqui? Eu acho que é interessante a gente mexer. Vamos mexer só nesse problema específico aqui. Eu vou colocar aqui, vamos trabalhar no problema específico do... escrevi errado, né? Específico do texto. Ótimo, vamos abordar os problemas específicos mencionados na leitura crítica. Aqui estão as áreas que precisam de atenção e algumas sugestões para melhorá-las. Ótimo. Vamos abordar os problemas específicos do texto mencionados na leitura crítica. Aqui estão as áreas que precisam de atenção e algumas sugestões para melhorá-las. 1. Introdução de muitos personagens e conceitos de forma confusa. Problema. A introdução de muitos personagens, Sam, Lizzie, Justin, Mary, Miles, Bartolomeu e conceitos, Sociedade, Livro dos Mortos, pode ser confusa para o leitor. Solução. Introduzir os personagens e conceitos gradualmente, fornecendo mais contexto para cada um. A seguir, um exemplo de como isso pode ser feito. 2. Descrições visuais e sensoriais insuficientes. Problema. Falta de descrições detalhadas dos personagens e do ambiente. Solução. Adicionar mais detalhes sobre o ambiente e as características físicas dos personagens. Abaixo um exemplo de como enriquecer as descrições. 3. Relações entre os personagens pouco desenvolvidas. Problema. As relações entre Kate e os outros personagens não estão bem definidas. Solução. Incluir diálogos mais significativos e flashbacks para explorar os relacionamentos. Veja um exemplo a seguir. Revisão do capítulo 1, Introdução. Gradual de personagens e conceitos. Original. Sam, como sempre, se mexia mais que tudo ao dormir. Virava para um lado, depois desvirava. Às vezes, Kate tinha a sensação que a cama iria se partir e Sam acabaria pousando em Kate. Revisado. Sam, a mais inquieta das três, se mexia constantemente enquanto dormia, virando de um lado para o outro na cama superior do beliche. Kate, deitada na cama de baixo, muitas vezes temia que a estrutura da cama não aguentasse tanta agitação e que Sam acabasse caindo sobre ela. Adição de descrições visuais e sensoriais. Original.
Achei Fazia interessante. mais de um mês que Kate estava presa dentro daquela casa, sem receber visitas, sem saber o que ocorria na célula. Tudo aquilo estava desgastando muito a garota, que agora parecia uma pilha de nervos. Fazia mais de um mês que Kate estava confinada na casa antiga e sombria. As paredes de madeira rangiam a cada rajada de vento, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Sem receber visitas ou notícias do mundo exterior, Kate se sentia cada vez mais ansiosa e exausta. Sua pele pálida pela falta de sol e suas olheiras profundas eram testemunhas das noites mal dormidas e dos pesadelos incessantes. Desenvolvimento das relações entre personagens. Original, Kate e Sam se sentaram à mesa. Kate apanhou sua xícara favorita. Era uma xícara de gato. Fazia com que Kate se lembrasse do seu antigo gato, Nicholas. Revisado, Kate e Sam se sentaram à mesa. Kate pegou sua xícara favorita, uma de cerâmica com um desenho de gato, que sempre a fazia lembrar de Nicholas, seu antigo gato, que havia desaparecido quando ela partiu de casa. Sentindo a falta de Nicholas, Kate se perdeu em pensamentos até que Sam a cutucou, trazendo-a de volta à realidade. Você ainda sente falta dele, né? Sam perguntou, percebendo a expressão nostálgica no rosto de Kate. Sim, respondeu Kate, suspirando. Ele era minha única companhia constante antes de tudo isso acontecer. Reestruturação para melhor ritmo e clareza. Justin, por sua vez, parecia mais sério que o comum. Parecia que até empalidecera após ler as notícias no jornal. Suas mãos agora pareciam mais trêmulas que o comum. Revisado. Justin estava mais sério do que de costume. Seu rosto havia empalidecido enquanto lia as notícias no jornal, e suas mãos tremiam levemente, segurando o papel com firmeza. A tensão no ar era palpável. Esta introdução de um evento de alta tensão. Original, Kate ficou totalmente em choque ao ler aquela notícia. Ela mal sabia o que pensar. Será que isso tinha alguma coisa a ver com Bartolomeu? Revisado, Kate ficou completamente em choque ao ler a notícia. Seu coração disparou e suas mãos começaram a suar. Será que o incêndio na catedral tinha algo a ver com Bartolomeu? A mera possibilidade fez seu estômago revirar. Próximos passos. Revise as sugestões e faça as alterações no texto conforme necessário. Se precisar de ajuda adicional para revisar outras partes do capítulo ou do manuscrito, por favor me avise. O que a gente viu aqui? Como estava o texto antes e como o texto vai ficar agora. E quem está fazendo essa revisão aqui, deixa eu ver se ele fala aqui. Deixa eu procurar para a gente saber. Ah, tá. Isso daqui a gente está mexendo no texto com as sugestões do leitor beta, né? Tá, beleza. Então, esse aqui é o método mais invasivo que vai ter. E você pode perceber aqui, que lendo todas as interações que ele fez aqui, em revisões, né? Você pode perceber que ele não perdeu o contexto. Ele geralmente não vai perder o contexto, a não ser que você fale para ele fazer. Então, eu gostei, eu vou falar para ele aplicar. Também aqui, ó, vou colocar aplique as sugestões e vamos para o próxima revisão. Tá. Ele vai aplicar sugestões e vai passar para a próxima revisão. Aqui está o capítulo com as sugestões aplicadas. E uma coisa que vai acontecer muito é isso daqui, ó. Ele vai te entregar o capítulo inteiro várias vezes em todas as revisões e não tem como escapar disso. Porque cada especialista está fazendo a sua revisão e ele vai entregar o capítulo inteiro com as partes aqui modificadas, né? Eu poderia deixar isso para aparecer só os trechos que ele modificou? Poderia, mas eu não sei se eu acho tão interessante assim. Porque nós estamos tratando de uma revisão de texto, né? E mesmo ele estando mexendo só em algumas coisas aqui, querendo ou não, ele vai mexer em algumas outras coisas que, no sentido de revisão ortográfica, né? E o único que vai fazer essa modificação no texto é
a edição, as primeiras edições, né? Então as outras é tudo revisão de texto mesmo. Então é interessante deixar. Eu não vou ler tudo como ficou, que eu não tô com tempo agora, mas a gente pode ver aqui que ele já terminou. E ó, a próxima etapa agora é revisão de conteúdo. Então aquilo que a gente estava fazendo eram as alterações que o Beta falou pra gente fazer. Aqui ó, essa daqui ele vai mexer um pouquinho nas as coisas que ele vê que precisa, que eu nem lembro mais qual que é. Mas eu acho que ele mexe nas frases, né? Para que as frases fiquem mais coesas e tudo mais. Eu vou colocar aqui só prossiga, que é o que a gente tem que fazer quando a revisão já está em andamento. Não tem mais nada para a gente alterar. Quando tem, a gente precisa falar para ele o que, que a gente quer que mexa. Por exemplo, ele está dando aqui uma análise detalhada. Se eu quero que ele mexa no desenvolvimento do personagem com as sugestões dele, eu falo, aplique as alterações no desenvolvimento do personagem, aplique no enredo, na consistência. Ou chega aqui e fale, modifica as sugestões, né? Aplica as sugestões. Ele está falando aqui, ó, adicione um flashback no diálogo, dê a semi-analise características mais definidas, por exemplo, corajosa, quanto é mais lógica e estratégica. Bom, tudo bem. E aqui ele já está me entregando, sem eu nem pedir, a revisão feita por o editor de linha. Isso daqui é bom, às vezes é ruim, porque às vezes ele fica repetindo o tempo todo a revisão de uma pessoa só. Então, como eu vou conseguir consertar isso foi colocando para confirmar toda a revisão que ele for fazer, né? Porque antigamente era assim. Você colocava o texto lá e você corrigia as coisas do beta, né? A não ser que você parasse e falasse para ele, eu quero corrigir isso, eu quero corrigir aquilo. Ele já partia para correção completa sem parar, assim. Aí ficava gerando, gerando, gerando. Eu achei que não ficava tão interessante, porque às vezes tinha alguma coisa na edição de linha que eu queria fazer. Falava, nossa, que interessante. Porque se você não for lá e você não falar para ele modificar o texto de certa forma, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer só o trabalho dele, que é identificar o problema, te falar. O editor de linha, ele tem a autonomia de mudar algumas coisas, né? Então ele vai mudar o que ele pode mudar. Mas ele não vai mudar o contexto, por exemplo. Ele não vai adicionar algum outro contexto ou aprofundar alguma coisa num personagem. Ele só vai falar para você, ó, seria interessante você aprofundar isso. Ou a reação desse personagem aqui não tá tão interessante assim. Você quer modificar? Aí você fala, eu quero. Deixa eu ver qual é a edição que ele estava fazendo. Que ele falou que vai fazer edição de linha agora. Essa não é edição de linha? Ah, de desenvolvimento. Então ele vai passar para a edição de linha agora. Deixa eu ver se ele passou. As coisas que ele passou tá lá em cima, né? E ele já aplicou algumas coisas que eu não sei nem o que que foi. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Vou mostrar aqui porque é interessante. Coloca aqui relatório de modificações. Ele vai te passar um relatório das modificações que ele fez no texto, ó. Cliente é apresentado como um foco dos pesadelos, não. Sammy Lizzy, Justin Mary, o enredo, conflito original modificado, ritmo, consistência. E o que eu falei para vocês que ele faz. Tipo, não precisa do texto revisado mais uma vez. É que ele vai revisar. E tipo, tá, tudo bem, eu não consegui corrigir isso ainda. Então deixa ele fazer o trabalho dele aí. Quando ele chegar aqui no... Eu acho interessante até a gente deixar ele fazer tudo. Para não ter problema na hora de te revisar. Ó, aqui, agora é edição de linha, né? Que a gente tem que, deixa eu ver. Só copiar isso daqui. Colar aqui embaixo. Que ele já sabe que ele pode ir para edição de linha já. Agora ele vai fazer a edição de linha. Você pode fazer a mesma coisa. Pode... Aqui, ó. Eu acho que ele já tá fazendo a edição de linha aqui.
Nessa etapa vamos realizar, melhorar a fluidez, estilo, impacto emocional abaixo. Aqui já é o revisado, ó. Aqui ele nem marca nada, ele já começa a fazer direto a parte revisada do texto. A parte chata mesmo é ter que ficar esperando aqui. E essa revisão, ó, isso aqui vai acontecer por inúmeras e inúmeras vezes quando você está fazendo uma revisão de um capítulo. Mas eu acho melhor do que você pegar e fazer modificação por modificação, né? Ia demorar muito mais tempo. Então, eu aconselho vocês fazer o quê? Vocês. Eu acho que até essa revisão aqui é interessante você escutar. Você coloca para escutar, ver o que ele fez, qual foram as modificações. Às vezes as modificações ficam muito legal. Tipo, você às vezes não sabe como exatamente descrever uma cena, se você descreve ele com palavras muito complicadas ou de uma forma não tão clara assim. Aí o editor de linha vem e consegue tornar esse texto muito mais fluido, muito mais fácil de ser entendido, ele troca as palavras, ele faz uma coisa bem legal no texto. Então todas as vezes que eu fiz essa correção pegando um texto cru e colocando aqui, eu me surpreendi. Agora, quando eu remonto o texto fora daqui e trago o texto para cá, as modificações não são tão grandes. Que eu tenho um prompt aqui, ó, que ele também faz a remontagem do capítulo original, que é do que eu utilizava antes. Então eu gostava de utilizar assim. Mas esse daqui faz um trabalho muito mais completo, porque ele faz a correção em vários passos, né? Ó. Então aqui a próxima etapa aqui é a revisão de copy disk que a gente vai fazer. Prossiga. Ou você pode, vamos fazer. Bem que ele vai. Tá bom, vai. Vamos colocar aqui, relatório de. Só pra gente ver o que ele mexeu. Modificações. Ele vai falar pra gente, vai querer fazer de novo a porra do negócio, né? Mas tudo bem. Vamos ver. Olha lá, por quê? É só falar. Eu vou tentar mexer nisso depois. Eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um termo pra mim colocar aqui no prompt e ele entregar o negócio só. Tipo, no próprio código dele. Pra ver se funciona melhor. Aqui, ó, mas aqui ele fez o quê, ó? Mexeu na clareza, na fluidez, no estilo e no impacto. Ele falou que ia fazer isso mesmo. O próximo agora é a revisão de copy disk, né? Copy paste. Vamos esperar ele terminar aí, que eu não vou apertar stop, porque eu tenho medo de estragar o negócio. Sei que o vídeo tá ficando muito longo, eu vou tentar dar uma editada para ver se ele fica um pouco mais rapidinho, para vocês conseguirem entender. Mas é importante estar mostrando aqui com detalhe como funciona o prompt, para caso vocês tenham alguma dúvida, né, de como que tá funcionando, ou alguma coisa que vocês não entenderem. Então, eu acho que eu consegui passar legal, né? Falando sobre o contexto e tudo mais, que é uma coisa que acontece bastante. E eu vou mostrar para vocês uma forma de contornar essa questão do contexto, né? Dele não ter contexto. Por exemplo, se você estiver trabalhando em capítulo por capítulo e for colocando aqui, vai ter hora que ele vai sentir falta do contexto. Ele vai querer colocar o contexto de alguma forma dentro do capítulo porque ele acha que o leitor não vai entender, porque ele não, né? Ele pegou um capítulo aleatório e tá lendo. Ele vai falar, caramba, isso aqui não tô entendendo algumas coisas daqui. Faz sentido, né? Então você precisa dar o contexto para ele. Eu vou mostrar aí, se você tiver o plano pago, né? Isso daqui vai ficar muito mais fácil para você, porque você pode simplesmente colocar o arquivo do livro ali, como eu vou mostrar, né? Fazer. Ó, revisão final agora. Que eu vou dar uma
acelerada agora para chegar na revisão final, porque vai demorar. Ainda vai ter que passar para outro profissional para ele ver se o texto realmente está da forma que deveria. Ele vai fazer as modificações que ele achar necessário e tudo mais. Bom, finalmente chegamos aqui no final. Podem ver aqui, a revisão final concluída. Foi concluída com sucesso. Entrega final. O texto finalizado está pronto a ser entregue. Agradecemos por confiar no nosso processo editorial. Então, esse texto aqui já é o texto final. Você não precisa fazer mais nada. O tamanho do texto aqui é enorme, ó. Revisão final. Achei que ia ter mais alguma coisa, mas não. Não teve. Bem, agora, como que você vai conseguir dar contexto para o chat GPT aqui, que isso daqui é um capítulo 5, um capítulo 7, você vai carregar arquivo. Ó, coloquei um arquivo aqui de outro livro que eu tenho, mas não importa. Aqui você vai colocar o seguinte. Vamos supor que a gente está trabalhando no capítulo 6. Ou pode ser até esse capítulo 1 aqui, mas com o outro livro. Você pode colocar aqui, ó. Leia o arquivo completo para ter contexto Você faz isso e manda aqui para ele. Aí aqui, ó. Com certeza não vai dar certo, porque isso daqui é outro livro. Ele vai ficar todo confuso. Ó, aqui ele já tá colocando as coisas da Fera Bélica aqui, ó. Que é outro livro, mas tudo bem. Então, você pode fazer isso daí, tipo, vamos supor que você tá trabalhando no capítulo 6 do seu livro e você não quer colocar os outros aqui. Quer copiar e colar aqui para ele ter o contexto. Você sobe o arquivo e coloca para ele ler até o capítulo 5, capítulo 6, o capítulo anterior do que você vai trabalhar. Quando ele for trabalhar o capítulo, ele vai pegar o contexto de tudo, o texto. Às vezes ele vai até citar alguma coisa que ele acha que precisa melhorar nos capítulos anteriores, mas você ignora. Uma coisa que também é importante é você não ficar pegando o texto que já foi revisado, já tá tudo bonitinho, e ficar atacando aqui, porque, tipo, é que nem pra gente, né? Vamos supor que a gente pega um livro e entrega pra uma pessoa ler, a pessoa leu, passou os pontos dela, você entregou o livro para 3 pessoas, você fez o apanhado dessas coisas tudo mais, e fez uma revisão de história legal, que você acha que ficou interessante, aí você entrega esse livro para mais 3 pessoas com a revisão que você já fez, né? Aí essa pessoa vai falar, não, mas isso daqui eu não achei legal, muda isso aqui, muda aquilo ali. Você vai ficar numa revisão sem fim, né? Porque não é a história não é uma ciência exata, né? Coisa que pode ser interessante para uma pessoa pode não ser para outra. E no chat GPT vai ser da mesma forma, né? Como aqueles agentes literários ali, eles representam pessoas, né? Eles vão ter opiniões que discordam uma das outras. Então, às vezes, você ficar colocando o texto aqui milhares de vezes, você vai fazer milhares de modificações no texto e às vezes não vai te agradar tanto assim e não vai chegar num consenso que todos falar, não, isso aqui tá ótimo, isso aqui tá maravilhoso. Bom, também não deu certo, então a gente viu que o método mais fácil mesmo é pegando e colando aqui mesmo. Felizmente, nada de salvar em PDF, o Word funciona bem quando você está trabalhando com um texto muito grande aqui no chat GPT. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me passem o feedback de vocês sobre o prompt aqui nesse vídeo, para a gente ter uma ideia do que melhorar nas próximas atualizações aí. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem mais ideias de prompts para mim poder fazer para melhorar a escrita, vocês me avisam. E é isso. Falou. Não esquece do like e se inscrever no canal aí, fazendo favor.